Aconteceu uma operação em conjunto, né, Ministério Público, a Polícia Federal do Rio, revelando novas investigações relacionadas ao assassinato da vereadora Marielle Franco. E o Pedro Dobal está aqui com a gente com todos os detalhes e o dia seguinte dessa grande operação. Oi, Pedro, bom dia para você. Oi, Bruna Capriotti, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Essa operação que aconteceu ontem prendeu mais um acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, é o Maxwell Simões Correia, que está aqui na Superintendência da Polícia Federal, na zona portuária do Rio. A expectativa é de que ele seja ouvido, seja levado, então, para a Polícia Federal em Brasília e depois transferido para um presídio federal de segurança máxima fora do estado do Rio de Janeiro, porque o Ministério Público do Rio entende que por ele ter contatos dentro das forças de segurança, permanecer no sistema prisional do Rio de Janeiro poderia dar a ele vantagens. Por isso, então, o Ministério Público do Rio pediu que ele seja levado para um presídio federal de segurança máxima, o que deve acontecer, se não hoje, nos próximos dias. A gente teve acesso também a detalhes sobre essa investigação, sobre a morte da vereadora Marielle Franco, e as investigações mostram que Rony Lessa, acusado de efetuar os disparos que mataram Marielle Anderson, ele chegou a fazer pesquisas em relação ao CPF dela e da filha dela, Luiara, em um site de consulta de crédito. O objetivo era descobrir o endereço da vereadora e essas pesquisas foram feitas 2 dias antes do crime que aconteceu no dia 14 de março de 2018. Essa descoberta é importante porque ela contraria a versão da defesa de Rony Lessa, que nos autos do processo dizia que o policial reformado não tinha feito pesquisa nenhuma sobre Marielle e que por isso não faria sentido dizer que ele tinha planejado o assassinato. Os investigadores descobriram que 4 minutos depois de consultar o CPF de Marielle, Rony foi para o Google e pesquisou um dos endereços que apareceram nos resultados dessa busca. O pagamento dessas consultas nesse site foi feito por meio de 6 cartões de crédito diferentes e 5 deles eram vinculados a Rony Lessa. Um dos cartões, inclusive, chegou a ser apreendido no dia da prisão dele em 2019, na Operação Lume, que inclusive a polícia ainda investiga o possível vazamento de informações dessa operação antes dela ser realizada. Rony Lessa foi encontrado pelos agentes já prestes a fugir para Angra dos Reis, na costa verde fluminense aqui do Rio de Janeiro. Essa operação, que foi vazada, 2 pessoas são investigadas pelo vazamento dessas informações. Essas 2 pessoas também foram alvo de mandados de busca e apreensão nessa operação realizada ontem. A ação realizada, claro, depois do ex-policial militar Elcio Queiroz, que é acusado de dirigir o carro usado no assassinato da vereadora, ele aceitou fazer uma delação premiada. Então, com base nas informações dessa delação premiada, que foi confirmada com outras provas colhidas ao longo da investigação, a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio deflagraram, então, essa operação. Segundo o Elcio Queiroz, nesse depoimento prestado por ele, houve uma outra tentativa de execução de Marielle Franco que aconteceu pelo menos 3 meses antes do crime, que foi no dia 14 de março de 2018. Elcio Queiroz disse ao MP e à Polícia Federal que o policial reformado Rony Lessa, ele também seria o responsável por realizar os disparos nessa outra ocasião, mas que dessa vez o carro era conduzido justamente pelo preso ontem, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia. Mas aí Queiroz acabou sendo chamado para essa outra tentativa que acabou se concretizando, porque na tentativa frustrada, Rony acreditava que Maxwell teria fingido algum problema no carro por medo durante essa tentativa frustrada. Então, o Rony não confiava mais tanto no Maxwell como motorista, por isso houve essa troca e Rony, então, foi o responsável por dirigir o carro no dia da morte. Segundo as investigações, outro ponto que foi apresentado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público do Rio, Elcio Queiroz, ele recebia pagamentos de Maxwell e também de Rony Lessa, e foram eles que escolheram e pagaram os advogados
que até então faziam a defesa dele. Elcio Queiroz, então, decidiu fazer essa delação premiada, detalhando toda a dinâmica dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, depois de uma quebra de confiança entre Rony Lessa e ele. Houve uma quebra do pacto de silêncio, portanto, que permitiu o avanço das investigações em relação à dinâmica do crime, como aconteceu a execução, toda a preparação do crime, mas ainda não se sabe quem foram os mandantes, nem quais todas as motivações do crime. Já há informações de que a atuação política de Marielle está entre as motivações, mas a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio não descartam outras motivações para esse crime. Outro ponto importante dessa delação de Elcio Queiroz é que ele apontou um possível elo entre Rony Lessa e os mandantes, porque ele indicou que uma pessoa, né, conhecida como Orelha, como Macalé, na verdade, que acabou sendo morto, assassinado em 2021, foi quem teria intermediado esse contato com Rony Lessa e teria feito essa ordem para Rony Lessa matar Marielle Franco, só que com a morte dele já não há mais tanta possibilidade de descobrir maiores informações com esse elo. Lembrando que parte da delação ainda está em sigilo, ainda não veio a público, porque as investigações continuam justamente para tentar identificar os mandantes e as motivações do crime. Agora, ô Pedro, só algo aí que chama muito atenção, né? A questão financeira. Você detalhou um pouquinho aí do financiamento de advogado. Quer dizer, teve gente que recebeu mesada nesse período todo. Quer dizer, muito dinheiro envolvido nisso, né? O que mostra que tem gente poderosa por trás disso, porque milhões de reais foram investidos nesse crime. Isso certamente chama a atenção aí das autoridades e quem está investigando o caso, porque não é um crime que foi cometido ou que houve um mando de gente que não tem posse, né? Porque o dinheiro envolvido nisso mostra muita coisa, não? Exatamente. E o que o Elcio Queiroz disse nessa delação também é que ele já não acreditava mais na versão de Rony Lessa, de que ele não tinha recebido nenhum dinheiro para praticar esse crime. Nessa delação premiada, Queiroz disse aos investigadores que mudou de opinião depois que percebeu justamente a evolução do patrimônio do colega de Rony Lessa, né? Ele chegou a citar que Rony Lessa comprou um carro blindado, comprou uma lancha e ainda ostentava, né, até a possibilidade de construir casas em terrenos em Angra dos Reis, na Costa Verde e também na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Essa delação revelou também que o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, ele pagava o advogado de Elcio Queiroz e, segundo o depoimento, esse dinheiro era repassado mensalmente por Rony Lessa, com quem Maxwell mantinha ali uma sociedade, né? Já que Maxwell seria o responsável pela milícia que atua em Rocha Miranda. Esses advogados de Elcio Queiroz, inclusive, que foram trocados já. A nova advogada dele já entrou com um pedido para dar entrada aí no processo como a verdadeira advogada dele. Houve então essa troca, os outros advogados já se manifestaram dizendo que não tinham conhecimento sobre essa delação e a gente, claro, segue acompanhando todos os desdobramentos. Pedro, obrigado, obrigada. Pedro Dobal.